Eu vou falar aqui com o Felipe, que primeiro vai falar com a gente quem é o Felipe. Depois vamos falar mais sobre o autor dessa obra de arte aqui, tá bom? Deixa eu conversar com o Felipe. Felipe, quem é o Felipe? O Felipe é desculpa me falar em terceira pessoa, mas o Felipe é um cara que se formou em economia, mas desde criança apaixonado por arte por causa do pai. O pai sempre teve galeria e acabei seguindo o caminho do pai. E é uma galeria nova, uma galeria que abriu tem 5 meses. E nesse evento super legal do Atlântico Contemporâneo, que é um evento que reúne mais ou menos 13 galerias abrindo exposição simultaneamente, achei interessante trazer o trabalho do Zezão, que é um artista super tradicional de São Paulo, um dos nomes mais importantes da cena do grafite no Brasil, que eu acho que é uma injustiça o nome dele ser tão pouco comentado aqui no Rio, e a qualidade do trabalho dele é a importância na história do grafite no Brasil. Então acho que ele representa bem essa coisa essa relação entre a cidade, entre o submundo, a marginalidade que a gente muitas vezes acaba ignorando, acaba fechando os olhos. Ele joga isso na nossa cara e mostra que o que a gente não vê, mostra o que a gente acaba deixando passar, as injustiças, a falta de cuidado com o meio ambiente. Então acho que nada melhor do que o próprio artista falar sobre o trabalho e mostrar um pouco pra gente as ideias dele, os conceitos. Bom, o Zezão é um artista plástico que começou a fazer um trabalho nas ruas de São Paulo em 95, através do grafite, por uma necessidade de expressão, de uma terapia ocupacional, de um momento muito difícil da minha vida. E desse momento, então, eu comecei a pintar na rua com uma intuição de compartilhar minha arte com a sociedade, com um apelo social, do meio ambiente. E eu sou um artista autodidata, eu não tenho uma formação acadêmica. E eu também, atualmente, eu estou desenvolvendo outros trabalhos além do grafite, não gosto de me rotular como grafiteiro. Eu acredito que eu sou um artista multimídia que trabalho com fotografia, com pintura, com grafite, com instalação, com videoarte. E estou aqui no Rio, a convite da Galeria Atena Contemporânea, do Felipe, que me convidou para fazer a minha primeira exposição individual aqui no Rio de Janeiro, nesse evento das galerias aqui no Shopping Cassino Atlântico. E eu vim aqui mostrar um pouco do meu trabalho, uma retrospectiva de tudo que eu faço, que é a pintura, a fotografia, a instalação. E por acaso a gente está atrás de uma obra aqui que para mim é muito especial, que é uma obra feita com material que é uma procedência que foi colhido na rua, assim, né? Foi um material de pesquisa e eu desenvolvi esse mural com essa matéria-prima que eu acho que é uma obra que para mim é muito importante, é um trabalho novo. Que inclusive a outra peça, que eu fiz 2 peças, outra peça foi doada para o acervo do MASP, a semana passada. E esse é um trabalho para mim que representa muito a cidade, pelos elementos dela e por esse material que, como vocês podem ver, é um material que tem a característica de rua mesmo, que eu pego em favela, no lixo. Então para mim é um trabalho que está muito próximo da realidade, do conceito do que é. E essa passagem da rua para uma galeria, então, para mim é fantástico saber que tipo, fui numa favela, num lixão super contaminado, colher esse material para depois desenvolver essa obra de arte, né? Então acho que é até emocionante falar de onde pode vir o material, o que ele pode, né, se transformar, que eu acho que o lixo tem uma riqueza muito grande, assim como o Vicky Muniz, né, fez esse filme novo. Eu acho que eu também tenho essa ligação muito direta, porque eu sou uma pessoa que frequenta lugares sujos, abandonados. E o lance do grafite para mim foi uma coisa inicial, e depois uma necessidade de me expressar com outros materiais, com outras técnicas, para hoje me tornar um artista, que eu posso dizer, multimídia e não só apenas um grafiteiro, apesar de que eu continuo fazendo meu trabalho na rua, porque eu acho que as minhas raízes eu não posso abandonar. Acho que o grafite foi o que me proporcionou todas essas oportunidades, esse reconhecimento, então é uma coisa que eu quero manter viva, presente na cidade, que é uma coisa que todo o meu público me conhece por causa do grafite,
E hoje ter a oportunidade de estar mostrando esse meu trabalho que veio da rua na galeria e poder comercializar, que esse trabalho possa chegar na casa das pessoas, eu acho que para mim é uma satisfação, é uma coisa assim, sem palavras. Vamos conhecer, eu gostaria de conhecer um pouco mais o Zezão, você falar pra mim quantos anos você tinha quando você se descobriu esse talento em você. Fala um pouquinho assim do início, assim, pra gente saber quem é o Zezão mesmo, pra todo mundo poder conhecer melhor assim você. Tá, ok. Bom, eu tenho 40 anos, como eu disse, eu comecei com grafite em 95, influenciado pela cultura hip hop norte-americana de Nova York. Isso me moveu. Me influenciou a grafitar na rua, e aí depois por uma necessidade de ter um trabalho autoral, eu comecei a estudar outros artistas, fazer uma pesquisa mais aprofundada na arte, não só em artistas do grafite, para conseguir ter um estilo, um trabalho original, de pesquisa da cidade, para ter uma identidade mesmo. Então tem um processo de experimento, de começar pelo clássico, aí conheci o Basquiat em 98, que foi um artista que me influenciou muito. E eu, como sempre tive dificuldade de desenhar, de fazer coisas figurativas, eu caí realmente para o lado do abstrato. E caí para um lado também me considero também um explorador urbano, que gosta de conhecer os cantos mais sombrios da cidade, que eu acho que é um lugar que a minha arte encaixa perfeitamente, assim, como um apelo político, social, do meio ambiente. Então meu trabalho tem um protesto muito voltado para as causas sociais e ambientais. Em 2007 eu tive a minha primeira oportunidade de fazer a minha exposição fora, que foi em Nova York, e daí em diante o sucesso da exposição em Nova York me propôs exposições em Londres, em Paris, em Praga, em Firenze, em Los Angeles, e desde então, de 2007 para cá, eu não parei de viajar. Eu tenho tido oportunidades também agora de projetos no Nordeste do Brasil, inclusive semana que vem eu vou fazer um projeto às margens do Rio São Francisco, que para mim isso vai ser uma experiência fantástica, que eu vou atender um povo ribeirinha para levar essa mensagem, né? Então eu me considero um urbanoide, porque eu nasci em São Paulo, sou paulistano mesmo, mas hoje eu tenho interesse em divulgar a minha arte para todas as culturas, todos os povos, as tribos. Eu acho que vai ser bem legal. E aqui no Rio de Janeiro eu já fiz exposições também, em 2007, na Caixa Econômica, ali no Largo do Carioca, que foi um projeto bem grande de urban art e tal. Eu fui convidado para representar São Paulo. Agora me fala um pouquinho dessa arte que está um pouco diferenciada, por exemplo, dessa e da outra. Me fala um pouquinho. Então, esse trabalho é um trabalho que é uma releitura, porque eu sou uma pessoa que pinto muito em favela, em comunidade pobre. E geralmente as moradias são feitas apropriadas de elementos da rua mesmo, de lixo, de madeira, de porta. Então é uma releitura que eu tenho utilizado para representar essa arquitetura da classe baixa. Uma releitura da sociedade, para saber da classe. São materiais que, como eu disse, são da procedência da rua, então ando muito no lixo. E eu quis fazer uma coisa, inclusive, com essa placa que são símbolos da cidade, de comunicação. Então tem um trabalho que está muito próximo dessa realidade cidade e tal. Esse segundo trabalho é um trabalho que a moldura mesmo eu encontrei no lixo. A lona é uma lona de caminhão surrada, que eu achei no lixo também. Então tem total esse espírito da rua. A pessoa que entende o trabalho, o conceito dele, tá tudo... enfim, tá unificado num trabalho só, né? É um trabalho bem próximo da realidade, né? O conceito disso, e não uma coisa assim, encomendada, que eu comprei. Então eu me utilizo muito do lixo para reciclar e recriar em cima da arte, né? Você trabalha então muito com reciclagem, né? Me fala um pouco dessa obra de arte aqui, qual foi a ideia que você teve? Porque está um pouco diferente, por exemplo, você faz uma coisa diferente, por exemplo, um trabalho diferente dentro de uma mesma exposição. Isso é muito interessante para ver digamos que um diferencial, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente desse. Então, esse é um trabalho que tem uma outra técnica, não tem o mesmo conceito, o mesmo apelo que esse outro trabalho que eu mostrei para vocês. É um trabalho que tem técnicas de spray, de camadas, mas que tem
é como se fosse uma fantasia, um trabalho lúdico, que eu faço muito em murais de São Paulo. Então, é uma necessidade também de desenvolver um outro trabalho de pintura, para também não ficar numa coisa muito repetitiva. E é um trabalho que eu aplico muito em murais, em painéis coletivos. E eu quis também trazer um pouco dessa outra técnica para essa obra, porque eu também tenho um público que gosta mais desse trabalho, um outro público que gosta mais desse. Então, uma necessidade de desenvolver uma outra técnica, um outro trabalho. Para poder até agradar, né, vários gostos, né, diferença de gosto, né? E esse painel aqui, foi você que fez? Isso aqui é madeira? Me fala um pouquinho disso aqui, porque eu cheguei aqui, foi o primeiro que eu bati o olho e falei, nossa, fantástico. Esse é um trabalho que eu faço na cidade também, que é pintar as tampas de bueira da cidade. Inclusive aqui no Rio de Janeiro eu fiz 3 intervenções dessas, aqui nas remediações aqui da galeria. E é um trabalho que simboliza como se tivesse a arte saindo do subterrâneo para a cidade. E a tampa de bueiro, para mim, é um elemento que simboliza muito a porta do underground, que é onde eu também faço um trabalho no subterrâneo da cidade. Então isso é como se fosse uma representação desse trabalho que eu faço nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Então eu viajo todo pelo mundo, sou um colecionador de tampas de bueiro, então fotografo, porque é muito interessante que cada cidade ou cada empresa tem um desenho. E eu acho que a cidade é um grande ateliê que pode ser explorado, então o lance de pintar na calçada, na rua, é uma coisa que também faz parte do meu trabalho, faz parte do meu trabalho. E esse aqui, você tirou uma foto, depois colocou para pintar. Fala, como que você fez esse quadro aqui? Como que você primeiro achou uma paisagem bonita, tirou a foto e depois quis colocar isso na sua arte? Fala um pouquinho pra gente. Então, essa é uma fotografia, porque como eu disse, eu sou um fotógrafo também, porque o grafite, a única maneira de você trazer ele para casa é através da fotografia ou do vídeo, né? Eu sou um cara que desde 2000 frequenta as galerias subterrâneas de São Paulo, por motivo de depressão, não só isso, motivo de conhecer um outro lado da cidade, conhecer as veias da cidade, que por acaso são lugares, é uma galeria de esgoto, então uma locação assim super escura, super perigosa. E essa foto é uma foto com uma técnica de pintura com luz, né, de longa exposição, que retrata também um lado da cidade que as pessoas não têm acesso a esse lugar, né? Então a fotografia retrata esse lugar com essa técnica de pintura com luz, com essa arquitetura, com esse lixo que vai se instalando naturalmente pela alocação devido às chuvas, né? Então é o meu trabalho de fotografia que não tem por acaso a minha pintura anexada no lugar, né? E eu quis mostrar essa técnica de foto e de pintura com luz. É um trabalho diferenciado que mostra aquela luz no fim do túnel, né? E isso aqui para finalizar. Então, esse é um trabalho também na mesma galeria, uma galeria de esgoto. Aqui, por acaso, no final é o Rio Tietê. Então nós temos uma luz natural, que é a famosa luz do fim do túnel. E tem aqui uma pintura que eu fiz já há uns anos, que também inclusive já está um pouco em decomposição. Então é um trabalho que eu quis mostrar a arquitetura, a minha pintura, a instalação natural do lixo, o jogo de luzes, o reflexo, tudo somado numa imagem que é o que eu quis mostrar do meu trabalho, né? Não, na verdade não quis mostrar só pintura, eu quis mostrar esse conjunto que compõe essa imagem fotográfica.